Olá, alunos do curso de Eletroeletrônica, bem-vindos a mais uma aula de Eletrônica Analógica 1. Continuando na unidade 4, na aula passada a gente terminou a configuração em série em paralelo com a alimentação CC e hoje nós vamos ver portas lógicas utilizando diodos. Bom, as portas lógicas que a gente pode utilizar com diodos são duas, as portas AND e portas OR. Então, no exemplo aí nós temos uma porta OR. A gente vai considerar como tensão lógica 1, sendo a tensão de 10 volts, e 0 volts será a lógica 0, da lógica booleana. Então nós temos o exemplo da porta OR. Como é que ela é? A gente tem as entradas aí, nós temos 2 diodos, e na saída a gente tem uma resistência, que pode ser de 1 kΩ. Aí depende, claro, do nível de tensão que você está usando. Então, a porta OR, a saída somente é 0 quando todas as entradas forem 0. Então, a gente vai analisar agora esse circuito aí. Então, vamos supor que a gente aplica uma tensão de 10 volts na entrada 1, vamos chamar a entrada 1 do diodo 1, e na entrada 2 a gente aplica 0, ligando no terra. Como que funciona aí a polarização? A tensão de 10 volts gera uma corrente que vai polarizar o diodo 1 e o diodo 2 vai estar polarizado reversamente, porque a tensão VO vai ser maior do que 0. Então, VO vai ser a tensão na fonte, 10 volts, menos aquela de tensão do diodo, que é 0,7 volts, e então a saída vai estar no nível 1, que é 9,3 volts a gente pode considerar como nível 1, nível lógico 1, que é a tensão próxima de 10 volts. Então, agora, se a gente aplicasse, por exemplo, 0 volts nas duas entradas, não teria nenhuma corrente circulando, a tensão da saída também seria 0 volts. E aplicando 10 volts nas duas entradas, daria na mesma tensão de saída de 9,3 volts. Então, esse é o circuito da porta lógica OR. A porta AND, como é que funciona a porta AND? A gente sabe que a porta AND, ela só sai 1 na saída se todas as entradas forem 1. Então, no circuito da porta AND, como é que funciona? A gente tem 2 diodos, só que agora no sentido contrário, né, da entrada, e na saída a gente tem um resistor em série com uma tensão de 10 volts, que é o sinal 1, representado como sinal 1 da lógica booleana no nosso exemplo, 10 volts. Então, esse circuito compõe a porta lógica AND. Então, na entrada 1 do exemplo, a gente está colocando 10 volts e na entrada 2, 0 volts. Então, como que funciona, como que fica essa polarização nesse circuito? A entrada de 10 volts não vai gerar corrente, porque nós temos 10 volts ali na saída também, naquela fonte de 10 volts, então não vai ser tensão suficiente para polarizar o diodo. Agora, já na entrada 2, como o diodo está no sentido contrário, aqueles 10 volts ali na saída geram uma corrente, onde gera uma queda de tensão de 0,7 nesse diodo. Se gera uma questão de 0,7 nesse diodo, a saída LVO vai ser igual a essa tensão de 0,7 volts. Por isso que então aquele outro diodo vai estar polarizado reversamente. Então, o nível lógico de saída vai ser 0 volts. Se fosse entrada 0 nos dois casos, a gente teria a mesma coisa, polarização direta nos dois diodos, só que no sentido contrário, e na saída teria 0 volts. Então, para conseguir ter uma saída lógica alta, né, de 10 volts, a gente teria que pôr 10 volts nas duas entradas, onde a gente não polarizaria os diodos, então a tensão de saída seria igual à tensão de 10 volts, pois não teria uma corrente circulando em nenhum dos diodos. Bom, nesse exemplo aqui eu fiz uma combinação de portas lógicas, onde nós temos aí uma porta lógica OR na entrada 2 e 3, e na entrada 1 e junto na saída da porta lógica OR está ligado numa porta AND. Como que fica agora a análise desse circuito? Bom, a gente pode traçar uma tabela verdade. A gente sabe que é uma porta lógica OR e uma porta lógica AND, né? Então a tabela verdade ali, como a porta lógica AND está na saída, então qualquer entrada 0 no V1 gera uma saída VS 0. E na entrada 1, mas se as duas entradas da OR for 0, também gera 0. Nos outros casos, a gente tem 1 no V1 e na entrada OR, né, V2 e V3, tendo 1, vai gerar 1 também na outra entrada do AND. Então, essa é a tabela verdade. E os valores de tensão estão abaixo. Aí, se a gente entrar 0 volts, 10 volts, como que fica a saída? No caso, a gente vai ter saída de 0,7 volts por causa da porta AND, né, que quando ela tem uma saída 1, tem uma queda de tensão de 0,7 volts no diodo D1 e D4, ou uma saída de 10 volts, que quando não tem nenhuma corrente, nem em D1 nem em D4. Vocês podem fazer essa análise em casa e qualquer coisa a gente posta no fórum que a gente pode esclarecer melhor esse circuito. Com isso, a gente termina essa questão de portas lógicas. São só duas portas lógicas que é possível fazer com diodos, que é a porta AND e OR, mas dá um entendimento melhor de como funciona a questão da eletrônica aplicada à eletrônica analógica na eletrônica digital, e é interessante vocês analisarem outros circuitos. Obrigado pela atenção e bons estudos. Até a unidade 5.